Olha só, agora o próximo depoimento aqui é de um cara que foi meu ídolo. Foi não, é meu ídolo, né? E tem uma banda sensacional dos anos 80, só tocava rockabilly, e ele tem aquele timbrão grave, bonito, para cantar Sixteen Tom. Eu tô falando do meu querido amigo Avelar Love, do João Penco e os Miquinhos Amestrados. Então, Sal, os meus três rocks matadores dos Beatles são os seguintes. Eu acho que é a ordem cronológica. Você depois me corrige se eu estiver errado. Primeiro, Twist and Shout. Depois, Back in USSR. E, por último, Revolution. E por que dessas minhas escolhas, né? Primeiro, Twist and Shout, porque apesar de não ser uma música original dos Beatles, é na verdade uma regravação, é uma versão absolutamente imparável. Quem escuta não consegue ficar sem dançar. Inclusive já fez parte de algumas trilhas sonoras de filmes famosos, então é minha primeira escolha, né? As duas segundas, a segunda e a terceira, Back in USSR e Revolution, tem um contexto na minha história de vida. Da época, eu escutava muito essas músicas na época que eu passei no vestibular, fui para uma universidade federal pública e ganhei de presente do meu pai uma Brasília antiga, uma Brasília velha usada. Mas eu equipei a minha Brasília com um som mais poderoso que podia ter naquela época. Eu consegui comprar um Roadstar, quem viveu nos anos final de 70, 80 ali, vai lembrar que é um Roadstar, e um amplificador Infinity de 100 watts. Então a minha Brasília tinha um som poderoso. Ela quase que andava movida a rock and roll. E eu escutava essas canções no último volume. E essa fase de gravações, não só dos Beatles, mas essa fase na história da música é muito interessante porque o estéreo ainda era radical. Não existia, não tinha inventado o pan. O pan é que você bota para um lado ou para o outro em percentuais, né? Naquela época era radical, era um lado ou era o outro. E num conjunto como os Beatles, são poucos instrumentos, duas guitarras, um baixo, uma bateria, você escuta muito claramente cada instrumento. As guitarras, então, do John e do George ficavam bem assim abertas, era muito interessante ouvir no carro, num volume alto, esses rock and roll mais pesados dos Beatles. Então é isso. There are songs and rocks I remember all my life. Liga o microfone, Sal. Sensacional, sensacional. Esse aí foi meu amigo Avelar Love, do João Penco e seus Miquinhos Amestrados, Rockabilly na veia. Obrigado, Avelar, por ter mandado o seu depoimento. E assim, ó, eu achei... Twist and Shout foi citado 3 vezes pelos convidados, né? Eu achei que ela seria uma canção mais lembrada pela rapaziada. Eu não sei se quando a galera escolheu, o pessoal tentou sair do óbvio e tudo, mas eu jurava que ela seria uma canção mais lembrada. Porque em termos de rock and roll, ela é punk rock na veia, né? A Twist and Shout é sensacional, né? Primeiro a voz cagada do John que faz a coisa ficar linda, né? Assim, aquela coisa dele estar o dia inteiro gravando e no final já não ter voz e aí berrar daquele jeito. Obrigado, Fábio. O Paul canta, né? Não canta o refrão, né? Porque não tem dobrada, mas one and one and one is three é o Paul cantando. Mas enfim, o Twist and Shout é sensacional e vale lembrar mais uma vez, assim, Twist and Shout banda era uma música de uma das bandas que mais influenciou esse early Beatles, que é o Isley Brothers, o trio de irmãos, os Isley Brothers, que depois até chamam mais 3, viram um sexteto, que é espetacular. Isley Brothers, na minha opinião, só vai ter fase ruim quando vai virar os 70 para os 80, que aí um monte de gente patinou. Mas assim, anos 60 e 70 do Isley Brothers é tudo sensacional. Sensacional, mas assim, muito sensacional mesmo. E nesse early deles que tinham Shot, que tinham Twist and Shout, o Twist and Shout é uma pegada latinizada espetacular, assim, que tem uma coisa meio mexicana, que, cara, quando os Beatles pegam, eles transformam numa outra coisa.
e que é extraordinária, assim, extraordinária. Era um encerramento perfeito do show dos Beatles, do Twist and Shout. E, cara, não tem garoto que escuta Twist and Shout e não se encanta com aquilo. Isso é muito bonito, muito legal. É a canção que transformou o Gilvan Moura, nosso grande Gilvan Moura, num fã de Beatles. Quando ele assistiu... Curtindo a Vida Doidado. Eu não lembrava o título em português. Curtindo a Vida Doidado. Ferris Bueller Day Off, né? Isso aí. Back in USA's e Revolution. Revolution aparecendo mais uma vez aqui na nossa lista. Márcio Grings. Não, cara, eu fico pensando, é uma tarefa ingrata, né? Eu, por exemplo, quando selecionei as músicas, eu coloquei 10. E estava vendo aqui agora, por exemplo, as pessoas falando aqui no chat, I Feel Fine é uma música que não pode ficar fora dessa lista, né, cara? Porque é a primeira música a mostrar o feedback no rock and roll, né, cara? Então, tipo... Ninguém tinha tido a coragem de fazer isso e os Beatles fizeram isso, né, cara? Então, assim, a lista do teu brother aí tá muito boa. Vai ser a 40ª que eu vou roubar. Ninguém citou I Feel Fine, eu vou colocar ela. É muito legal. Inclusive o Back in the USSR, essa pegada como Back in the USA do Chuck Berry. Sim, ele fazia essa brincadeira com os elementos da União Soviética, né? Coisas são sensacionais, como seria a volta do Chuck Berry nos Estados Unidos, e ele vai descrevendo as mulheres de cada estado, e ele falar aquilo, the Ukraine girls, they really knock me out, they leave the rest behind. E aquela coisa de Georgia's always on my mind, ainda faz uma citação a Ray Charles. É sensacional aquilo, the Moscow girls make me sing and shout and Georgia's always on my. É muito legal o Back in the USSR. O Grings ia falar do Avelar ali, das escolhas. Fala, Grings. Não, eu só vou adoçar que as escolhas são muito bacanas, assim, bem justificadas. Inclusive, ele falou do Roadstar lá, do lá. Cara, eu vivi isso, cara. Era realmente assim, fabuloso. Eu não tive um, mas eu vi pessoas com ele realmente assim. Imortalizada na canção do Mamonas Assassina, né? Jumento Celestino.